Oi, pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Gótico Mexicano, esse livro aqui da Silvia Moreno Garcia, da editora Dark Side, um livro super lindo, que eu gostei bastante de ler, então eu vou dar uma sinopse aqui sem spoiler, podem ficar tranquilos, e depois eu vou falar aqui as minhas impressões do livro, o que eu achei. Esse livro aqui, então, vai contar a história da Noemi Taboada. Ela é uma garota que mora na cidade do México, que é a capital do México, e essa história se passa na década de 40. Então ela é de uma família rica e ela mora ali na cidade do México, ela gosta muito de balada, de festas e tal. E a Noemi tem uma prima chamada Catalina, que há um tempo atrás essa prima se casou e foi morar em outra cidade, numa cidade do interior do México, com o marido e com a família do marido. E esse marido, ele é de família inglesa. Ele é inglês, a família toda dele é inglesa, né? Enfim. Mas eles moram no México. E aí, aqui logo no início do livro, então, o pai da Noemi recebe uma carta dessa prima, dessa Catalina. Lembrando, como eu falei, a história se passa na década de 40, então não tinha telefone, celular, e-mail, as pessoas se comunicavam por cartas. Então, ele recebe então uma carta da prima, e é uma carta muito estranha, quase com pedido de ajuda. Essa prima tá falando que essa casa, que a casa onde ela mora é estranha, que ela escuta vozes, que ela vê coisas saindo da parede, e que tem gente querendo pegar ela, esse tipo de coisa. E então o pai da Noemi, que é tio da Catalina, fica muito preocupado, até escreve uma carta por Virgil, que é o marido da Catalina, para saber o que está acontecendo. O Virgil responde falando que sim, a Catalina ela tá doente, mas eles já estão cuidando dela. Ele fala que ela tá com tuberculose. Só que o pai da Noemi não acredita muito nisso, porque tuberculose não é uma doença que dá sintomas como alucinação, ouvir vozes. Ele até sugere ali pro Virgil trazer a Catalina de volta para a cidade do México, para ela se consultar com um psiquiatra, para ver o que está acontecendo e tal. Mas ele não, ela tá bem aqui, a gente já tem um médico que tá cuidando dela e tal. Só que o pai da Noemi, então, ele não fica muito convencido com isso e ele decide mandar a Noemi lá visitar a prima. Ela vai lá visitar, então, essa prima pra ela ver o que tá acontecendo lá, ver se eles estão tratando a Catalina bem, ver se ela tá bem, se ela realmente precisa de cuidados psiquiátricos, psicólogos e tal. Enfim, pra Noemi ir lá e visitar a prima e ver o que tá acontecendo, se ela precisa de ajuda, se não, enfim, ver o que tá acontecendo. Então ela vai, a Noemi vai pra lá, porque a Noemi e a Catalina, elas são primas, mas elas são quase como irmãs. Assim, a Catalina perdeu os pais muito cedo, então durante um tempo ali da vida, ela foi morar na casa dos tios, né, na casa da Noemi. Então ela e a Noemi foram criadas ali quase que como irmãs mesmo. Então a Noemi vai pra lá ver o que tá acontecendo com a prima. E aí quando ela chega a uma cidade bem do interior do México, bem interior mesmo, cidade pequenininha que não tem quase nada, ela vai de trem. Quando ela desce lá na estação, já tem um carinha lá que foi buscar ela, que é o Francis, que é primo do Virgil. Então ele vai levar ela até a casa. E no caminho ali, né, da estação de trem até a casa, ela já vai vendo coisas estranhas, assim. A cidade é bem, como eu falei, é bem pequena, mas a casa é bem no alto, tipo, tem uma montanha e é afastado de tudo. A casa tem o nome de High Place, né, lugar alto, que ela já acha estranha porque no México ninguém tem essa coisa de ficar dando nome às casas, nomes, propriedades, né? Como é na Inglaterra antiga, né? Vários livros assim, tipo Morro dos Ventos Uivantes e tal, Jane Eyre, a gente vê que as casas, as propriedades tinham nomes, né? Então, mas enfim, isso não é comum mais hoje em dia, ou na década de 40, e não no México. Mas lá eles têm High Place, é o nome da propriedade ali. Então ela chega e ela vai andando, e é aquela coisa bem gótica, assim, sabe? Passando por meio de florestas, daquele nevoeiro. A casa tem um cemitério atrás, esse tipo de coisa. Enfim, ela chega então na casa e ela conhece ali os Doyle, que são o marido a família, né, do marido da Catalina, que é o Virgil, que é o marido da Catalina, tem o Francis, que é o primo, tem o Harold lá, que é o velho, que é o pai do Virgil, enfim, é o patriarca ali. Enfim, e é uma casa muito realmente esquisita. Eles têm a tradição toda, eles são todos ingleses e eles moram ali há muitos anos no México e tem uma mina ali que eles faziam prata, mas a mina não tá funcionando mais. Enfim, eles tentam manter toda a tradição inglesa ali, tanto que ali é proibido falar em espanhol, todo mundo ali só pode falar inglês, até parte da família ali
nem sabe, apesar de morarem no México, eles nem falam espanhol, eles só falam inglês. E eles são muito fechados, eles têm um médico ali, que não é o médico da cidade, é o médico deles, que eles mandaram, que vem lá da Inglaterra, é tudo deles. A casa é toda cheia de coisa enfim, é uma casa bem gótica, sabe? Aquela casa de filme de terror, escura, bem escura, não tem nem tem iluminação elétrica só em algumas partes, mas no mais eles se andam ali com candelabros e tal, enfim, um negócio bem gótico mesmo, bem daquelas coisas da Inglaterra lá de 1500, sei lá das quantas, então, enfim, é muito engraçado. E aí a Noemi, então, vai ficar ali e ela realmente vê que a Catalina não tá bem. A Catalina vê coisas, a Catalina escuta coisas e ela tenta chamar outro médico, que não seja esse médico aí da família e tal, mas não tem, a família é muito fechada, não pode nada, é cheio de coisas ali, enfim. E aí acaba que a Noemi também começa a ter sonhos estranhos, sonhos muito com coisas muito esquisitas, e ela começa a ter crises de sonambulismo, enfim, tem alguma coisa ali na casa. E ela vai ali pra vilazinha ali, e as pessoas ali acreditam que aquela casa é amaldiçoada e começam a contar um monte de histórias de coisas que acontecem ali, enfim. E daí a história segue, eu não vou falar mais porque senão vai dar spoiler. Mas então, é bem isso. A Noemi vai ali tentar descobrir o que tá acontecendo naquela casa, naquela família esquisita, né? Todo mundo é muito branco, assim, ninguém nem vê o sol, sabe? É um negócio muito bizarro. Mas eu gostei bastante, é um estilo, assim, bem, como eu falei, aqueles livros vitorianos, assim, sabe? Bem naquela pegada, só que se passa no México, então é bem divertido. Mas, enfim, essa é a sinopse. Minhas impressões sobre o livro, então... Como eu falei, eu gostei, eu achei bem legal. O que eu não vou falar que eu não gostei, mas assim, que já me deixou intrigada. Não é spoiler, tá? Mas, olha, a contracapa do livro é cheia de ilustrações lindas de cogumelo, tá? E aí, o início de cada capítulo tem cogumelos. Todos os capítulos têm cogumelos no início do livro, do início do capítulo. E quando termina um capítulo, tem cogumelozinhos assim. Então, assim, eu já, antes de começar a leitura, quando eu vi isso aqui, eu já falei, ó, aí começa outro capítulo, outro cogumelo. Antes de começar a leitura, eu já falei, cara, vai ter cogumelo nesse negócio, porque, né, o negócio já tá estampado, você não precisa nem começar a ler, você já tá vendo cogumelo. Em todos os capítulos, começa com cogumelo e termina com cogumelo. Então, eu falei, vai ter cogumelo nessa história, vai ter alguma importância. E aí, quando eu vi, logo no início, como eu falei, quando a Catalina mandou a carta lá, falando que ela via coisas e que ela escutava coisas, eu já logo pensei, eles dão cogumelo, porque alguns cogumelos têm esses efeitos alucinógenos, da pessoa ficar meio doidona e tal. Então, na minha cabeça, eu já pensei, é isso aí, já matei logo, nem comecei o livro, já matei. A Catalina come, ou eles estão dando algum tipo de cogumelo pra ela e ela fica tendo alucinação, mas não é isso. Não é, tem cogumelo, tem uma parte importante aqui, mas não é isso, o negócio vai... Eu fiquei boa parte do livro pensando nisso, falei, é isso, cara, eles dão cogumelo pra ela e estão dando pra Noemi também. E aí a pessoa fica tendo alucinação, fica ouvindo vozes, fica, né? Enfim, mas não é por aí. É um negócio que já vai pro sobrenatural. Quando você vai vendo o que aconteceu, é um negócio que vai lá pro sobrenatural, já viajou. Então eu gostei bastante porque foi uma surpresa. Eu comecei, assim, o livro já tava achando que eu já sabia o que ia ser. Já tinha matado a charada logo no início e não tinha. Mas, desde o início, eu já sabia como que a história ia terminar. Eu já pensei, eu falei, já sei como é que isso vai se resolver. Vai acabar desse jeito. E foi exatamente assim. Então, quem tem o hábito de ler esse tipo de livro, logo no início já vai, talvez, pensar como que a coisa vai se resolver, como que vai terminar, o que vai acontecer ali para terminar. Mas você não tem noção do que é, porque, como eu falei, vai para um negócio bem doido. Mas, enfim, é bem interessante para quem gosta de suspense, assim. E eu gostei bastante da leitura, então vou deixar minha dica por aqui, gótico mexicano. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.